Som? Ok. Acabei de dar início à gravação dessa aula. Damos início ali a mais um minicurso do GELIC. Dessa vez, o nosso minicurso tem como título True Crime na Mídia, Controvérsias sobre o Retrato do Mórbido. Antes de dar início ali ao nosso minicurso, eu vou fazer uma breve apresentação do grupo e dos professores. Primeiramente, uma apresentação das redes sociais. Eu peço que vocês sigam ali o GELIC no nosso Instagram. A gente está com uma meta de chegar até 1.000 seguidores no final do ano. E é no Instagram que a gente divulga os minicursos, que a gente divulga projetos, que a gente divulga trabalho de membros do grupo. A gente também divulga alguns vídeos muito interessantes com temáticas sobre literatura e cinema. Eu recomendo muito vocês seguirem. A gente tem também o nosso YouTube e o Spotify. Lá a gente tem postado todos os minicursos do começo do projeto até hoje, inclusive esse minicurso aqui que vocês estão participando vai ser publicado no YouTube e no Spotify. Tem também o nosso canal no WhatsApp, GELIC Literatura e Cinema, e temos também o nosso e-mail, né? Lá, se você tiver dúvidas sobre o projeto, dúvidas sobre o GELIC, é só mandar um e-mail que a gente vai te responder. A aula de hoje vai ser ministrada por esses 4 professores. Simon Gomes, que sou eu sou licenciando em Letras. A gente vai ter também o professor Lucas Mendes, que também é licenciando em Letras, o professor César Cardoso, que também é licenciando em Letras, e a professora Ana Sofia, que também é licenciada em Letras. Na aula de hoje, a gente tem como título assim, Ascensão, Estilo e Principais Debates sobre True Crime, né? A gente vai trazer ali um contexto histórico do True Crime, para a gente compreender como ele se emerge na cultura pop, e a gente também vai entender como é feito um filme do gênero True Crime, entender ali os processos de uma construção fílmica desse gênero. E logo depois a gente vai entrar num debate sobre como o True Crime é recebido pela mídia, pela crítica na cultura pop hoje em dia. E isso vai servir de capinagem para a aula da semana que vem, que vai ser dia 16 de dezembro, no qual a gente vai dar continuidade ali à exploração desses conceitos do true crime, mas a gente vai focar muito na questão da influência hollywoodiana, e a gente vai utilizar principalmente as produções do true crime brasileiras, a partir da análise do filme O Lobo Atrás da Porta. Inclusive, a gente vai mandar um e-mail para vocês com o material da aula da semana que vem, né? A gente não mandou o filme nessa aula porque eu acho muito interessante vocês assistirem o filme depois da aula de hoje, né? Para vocês assistirem o filme e olharem para o filme a partir dos conceitos que vocês adquirirem nessa aula. Né? E tem uns avisos aqui muito importantes que precisam ser dados antes de iniciar a aula. Primeiro, na questão da gravação da aula, né? Como eu disse no começo, a aula vai para o YouTube, para o Spotify, e vai ficar lá para todo sempre, né? Para quem quiser assistir, vai poder assistir. E segundo aviso, sobre participação. No final da aula, vai subir 2 microfones e vai ser um momento ali de diálogo entre os ministrantes, entre os participantes, no qual a gente vai entrar ali no debate sobre o conteúdo que a gente vai assistir nesse minicurso. Em caso de vocês quiserem ali, de repente, ter uma dúvida durante a apresentação, a gente pede, por favor, que levante a mão, né? Que aí o professor vai estar falando, dando a explicação dele, ele vai ver sua mão levantada, vai ter a liberdade de dizer, ó, pode falar. Tá com a mão levantada? Pode falar. E também vocês podem escrever no chat, né? E o professor vai ler a mensagem e responder a pergunta de vocês. Outra questão muito importante é a lista de frequência. No final da aula, eu vou publicar nos comentários um link de um formulário eletrônico. Nesse link do formulário eletrônico, vocês vão preencher os dados de vocês e isso vai servir como a frequência da aula. Certinho? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula do primeiro dia, que tem como título Ascensão e Estilo dos Debates sobre o True Crime. Primeiramente, né, antes da gente fazer um panorama histórico sobre o True Crime como um gênero, eu acho importante a gente olhar para o termo como no seu sentido semântico, né, na sua forma.
a gente primeiro compreende que é um termo em inglês, né? É importante vocês observarem que é um termo em inglês, que é popularizado no mundo inteiro como um termo em inglês. O mundo inteiro vai conhecer o true crime ali a partir dessa influência anglófona, né? Dos países anglófonos. Semanticamente, a tradução de true crime é crime real, crime verídico, verdadeiro crime, um crime assim que é de verdade. Então, quando a gente associa, por exemplo, um filme a true crime, a gente vai pensar que é um filme que fala de um crime de verdade. Quando a gente pensa em um livro de true crime, a gente vai pensar que é um livro sobre um crime de verdade. Mas, assim, no senso comum, o true crime ele é muito mais conhecido e popularizado como algo macabro, né? Sobre crimes que são realmente, assim, híbridos, hediondos, mórbidos, que vão ali trazer esse sangue puro, né? Essas mortes cruéis, é muito associado a isso, né? No senso comum. E a partir do panorama histórico, a gente vai compreender que é mais ou menos nessa linha de raciocínio mesmo. Os especialistas, eles vão, nos estudos, eles vão incluir aqui que o true crime vai surgir inicialmente na literatura, ali na Europa do século XV. Vai ter ali os Murray Pamphlets. Murray Pamphlets, traduzido para o português, é panfleto do assassino. Isso consistia em panfletos no qual eram relatados crimes que estavam acontecendo na Europa. Isso se popularizou muito na Alemanha e na Inglaterra do século XVI, esses panfletos. No entanto, esses panfletos eles não eram acessíveis. Quem tinha acesso a esses panfletos era uma classe alta, né, da Europa. Aqueles que eram considerados intelectuais, que tinham dinheiro para comprar os panfletos, enquanto a classe mais baixa, que não eram alfabetizadas, eles não tinham acesso a esses panfletos, né? Mas isso marca principalmente ali o surgimento dos Murray, do True Crime na história, né? Os especialistas vão considerar os Murray Pamphlets como a ascensão do True Crime, né? O primeiro registro de uma literatura que pegou um crime real e transcreveu para um papel, né? Na literatura. E eu acho muito interessante que eu li esse artigo aqui da Dias, que eu botei aqui nas referências, Dias 2024, ela vai falar assim que os especialistas acreditam que o true crime surge ali no século XV a partir dos Murray Pamphlets, mas ela vai colocar em pauta também que a Bíblia ela já podia ser considerada um true crime, porque apesar de que pode existir pessoas que não acreditam, pode existir pessoas que acreditam, mas existem pessoas que acreditam, né? Então é um fato para elas. E a Bíblia ela foi transcrita a partir de fatos, né? Para quem acredita. E tem muitos casos de cenas brutais, de mortes brutais, que eram considerados crimes. Por exemplo, prender Jesus na cruz com um monte de martelo, né? Saindo um monte de sangue. Isso poderia. Ela é um ponto que ela pôs ali que eu acho muito interessante. Se a gente puder mais para frente debater sobre se vocês acham ou não que pode ser um true crime, mas é interessante. Bom, após ali a evidência dos Murray Pamphlets na Alemanha e na Inglaterra do século XVI, outro fato que vai evidenciar ali o surgimento do true crime na literatura é o artigo The Murder of Adora. The Murder of Adora, traduzido para português, significa o assassino da filha, o assassinato da filha. Nesse artigo, Benjamin Franklin, para quem não sabe, Benjamin Franklin é aquele cara que está na nota de $100 dos Estados Unidos. Ele nasceu na Inglaterra, ele viajou para os Estados Unidos, ele é considerado por muitos ali um revolucionário americano, né? Mas a história dele não convém a gente, né? O que convém é que ele fazia parte da The Pennsylvania Gazette, e no ano de 1734 ele publicou esse artigo que era um relato assim cru sobre um crime. E o crime consistia ali num pai e uma madrasta que maltratavam muito uma menina de 14 anos. E essa menina acabou sendo morta ali a partir dos maltratos desses pais. E a publicação desses artigos abriu ali os olhos da sociedade americana, né? Eles começaram a se questionar como que a humanidade consegue ser nojenta a esse ponto, né? Como ela consegue ir contra a humanização, né? Como consegue fazer um crime tão cruel a esse ponto, né? Então, The Murder of Adara foi ali um ponto muito marcante para o true crime na literatura.
porque a partir desse artigo, né, outras revistas dos Estados Unidos passaram ali a escrever relatos de crimes, né, porque eles compreendem ali como o público se interessava por esse tipo de história, né, então eles passaram a escrever mais sobre relatos de crimes, principalmente a The Pennsylvania Gazette, né, ela passou a adotar mais artigos que relatem crimes. Mais tarde, ali no século XIX, vai acontecer ali um movimento, né, uma espécie de movimento chamado Penny Dreadfuls e Penny Press, na Inglaterra do século XIX e nos Estados Unidos do século XIX. Os Penny Dreadfuls são livretos, e os Penny Press também são livretos, né? O termo aqui, penny, em português significa centavos, então são livretos que custavam um centavo, né? Então a gente chega ali no momento da história que eles querem ali democratizar os livretos, né? Que eles querem comercializar bastantes. E esses Penny Dreadfuls e esses Penny Press traziam ali no conteúdo deles notícias e relatos de crimes reais que estavam acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, e, consequentemente, a classe ali mais pobre, elas tinham condições de comprar, porque era muito barato, né? Um centavo. E, de certa forma, isso impulsionou muito ali o true crime ali o consumo do true crime ali se popularizou muito a partir desse preço acessível, né? E as pessoas passaram mais a produzir relatos de crimes. E mais à frente, no século XX, o que é considerado ali a primeira revista ali específica de true crime, de crimes reais, é a revista True Detective. É uma revista dos Estados Unidos da América do século XX. Essa revista é uma revista de caráter investigativo, né? Então, todos os artigos dessa revista ali tinham o caráter de querer investigar os crimes e relatar esses crimes para a galera, né? Muito nesse sentido mercadológico, né? Porque é o que está vendendo, é o que a gente vai produzir. E assim a gente tem um panorama ali dos fatos ali que evidenciam o surgimento do true crime muito antes dele se tornar popular hoje em dia na cultura pop. É. Aqui eu trouxe um site que se chama National Library of Medicine. Se vocês. Alguns desses panfletos, desses Murray pamphlets, desses Penny Dreadfuls e desses Penny Press, alguns deles estão aqui nesse acervo, né? Que você pode encontrar na internet. É só jogar lá. National Library of Medicine, que vocês vão encontrar. Tem muitos desses livretos e desses panfletos ali dos crimes que estavam acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos. É muito interessante, se vocês gostam, vocês querem descobrir historicamente sobre esses assuntos, eu aconselho acessar esse site que tem ali um acervo histórico, né, com umas 20, acho que 20 ou 25 livretos. E ainda no século XX, assim, com a popularização dos artigos jornalísticos, vai surgir ali os livros, né, num sentido menos jornalístico, mas ainda assim com caráter da verdade, né, de querer pegar fatos, pegar uma história e pegar o fato dessa história e transformar numa narrativa. E basicamente isso. No século XX, a gente vai ter ali a onda de livros sobre true crime, né, que vão pegar vão investigar os crimes reais que estão acontecendo e vão transformar isso em narrativas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do true crime, né, que hoje em dia não é. Hoje em dia é considerado cultura pop, né, mas na época não era assim tão acessível para a população, né. Passou a ser considerado cultura pop hoje em dia porque a gente vive um fenômeno da globalização, né, onde a gente tem fácil acesso ali pela internet, mas no século XX eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem ali Truman Capote in the Cold Blood, a gente tem Helter Skelter e Unroll The Strand Beside Me, um de 1966, 1974 e 1980, né? Alguns exemplos assim dos livros que marcaram ali a onda do true crime na literatura de livros, né? Livros com narrativas do século XX. Antes do século XXI, a gente também vai ter, além da literatura, a questão da rádio, da televisão e do cinema, né? Muito mais ali a partir dos anos de 1950 para cima.
Nas rádios a gente tinha programas radiofônicos que falavam sobre crimes, né? Eles relatavam os crimes a partir do áudio. Na televisão a gente tinha os telejornais, as reportagens que investigavam a fundo os crimes que estavam acontecendo. E no cinema, né, que é o que a gente vai ter ali as adaptações cinematográficas, como documentários, ou até mesmo filmes de ficção, né, que trazem ali um âmbito mais virtuoso para a produção deles. Quando a gente chega no século XXI, eu falo novamente da globalização e da gente estar vivendo na era dos stream, né? Então é no século XXI que o true crime vai atingir um boom ali e ser finalmente considerado cultura pop mundial, né? Nos stream, a gente vai acompanhar isso muito em podcast, principalmente em podcast, né? Que eles tendem ali a contar as histórias a debater essas histórias em um tom assim meio misterioso, né? Uma voz assim mais misteriosa, né? Eles tentam investigar esses crimes e repassar elas de um jeito que seja interessante para o público, né? Porque eles querem compreender os crimes da mesma forma que eles também querem se sentirem entretidos, né? E vai ter ali a onda de streaming na televisão também, né? Por exemplo, Netflix, HBO Max, né? Eles vão começar a produzir em massa essas produções, porque eles compreendem que é algo que o público quer. Então tem muito essa questão mercadológica. Um exemplo é a série Tremembé, que está muito em alta, né? Não assisti, mas vejo muito o povo falar. Tremembé, Jeffrey Dahmer. Tem o caso também da Liz. Muitos. Tornou muito em alta, assim, no século XXI, essa cultura pop de true crime, essa onda de true crime. Principalmente por causa dos streams, né? E porque as pessoas querem entender os crimes, né? Isso é algo que a gente vai entender mais à frente com a explicação do César e da Sofia, né? Que vão querer entender como a mídia, como a crítica e a mídia consomem essas produções de true crime. Eu trouxe aqui um exemplo de true crime como não ficção. Eu trouxe apenas dois conceitinhos aqui só para usar como base, mas o César o Lucas Ramon vai aprofundar ali sobre como são construídos essas produções de true crime, né? Eu vou falar aqui das produções cinematográficas, tanto a de não ficção como a de ficção, né? De maneira grossa. De maneira grossa, o true crime de não ficção são os documentários, né? Que eles vão ter ali o papel de pegar as evidências, fazer entrevistas e criar um documentário sobre esse crime, né? Então não tem ficção ali, eles vão se basear em evidências e em entrevistas para construir a narrativa deles, para construir um documentário de true crime. O true crime como ficção são aquelas histórias que são, digamos assim, adaptadas. Não exatamente adaptadas, mas, por exemplo, eles pegarem uma história de crime e encenarem ela. Por exemplo, no crime, o crime é feito por uma pessoa real. Aí, na ficção, uma atriz vai interpretar essa pessoa. Compreendem? Então, a gente pode ver, assim, essas diferentes divergências entre true crime, né? Como, tanto de não ficção como de ficção. O Lucas Ramon, ele vai se aprofundar muito nessa questão cinematográfica do gênero. E eu acho que eu posso passar a palavra para o Lucas Ramon. É isso. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo? Enfim, certo. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos mini-cursos oferecidos pelo Geric. E como o Simon introduziu, eu vou comentar aqui com vocês um pouco sobre a construção de obras do True Crime, né? Não vou focar tanto na área da literatura, meu foco aqui vai ser especificamente para filmes e documentários. Então a gente vai falar sobre a produção dessas obras, que vão desde roteiro, cinematografia, direção de arte, desde o casting, e mais para frente a gente vai falar um pouco sobre o gênero de crime no geral e um pouco do seu estilo de gênero. Tudo bem? Então vamos começar aqui falando sobre como
fazer o true crime, né? Nós não estamos aqui nesse mini curso para falar apenas sobre os crimes, né? Mas a gente vai falar sobre a carpintaria narrativa, a técnica e a ética necessária para transformar tragédias reais em obras audiovisuais relevantes. Tudo bem? Criar um filme ou uma série de crime, ele é um desafio único na indústria cinematográfica, porque, diferente da ficção pura, a equipe precisa equilibrar a dramaturgia, que é o entretenimento e a atenção, com o rigor jornalístico, né, que é a questão do respeito aos fatos e às vítimas, porque a gente entende que o gênero de true crime, apesar de ser um gênero que toca na investigação, de certa forma, ele também é voltado para o entretenimento, né? A gente vê semanalmente, mensalmente, inúmeras obras que saem nas plataformas que falam sobre crimes reais. E criar uma obra em fatos reais não é apenas ligar uma câmera, a gente sabe muito bem disso. É um trabalho de arqueologia, de direito e de psicologia, porque isso envolve inúmeros fatores e a gente vai falar um pouco sobre eles. Em relação à produção, né? A gente tem vários tópicos que a gente pode abordar sobre a produção, então eu decidi separar aqui os principais que realmente impactam diretamente na criação de uma obra como essa, né? A gente precisa falar sobre todas as questões jurídicas e democráticas que existem por trás da adaptação de um crime desse gênero, e a gente vai abordar um pouco sobre eles, né? Como vocês podem ver em slides, né? No True Crime, o produtor ele serve não apenas como alguém que vai financiar o projeto, mas ele realmente dá, como eu posso dizer, ele dá recheio, ele dá cobertura, ele blinda o projeto de certa forma. Inicialmente, vamos falar sobre a aquisição de direitos para a adaptação de uma obra, né? A primeira batalha que uma produção de uma obra de true crime precisa lidar primeiramente é legal, né? Fatos públicos, né? Desde notícias de jornal, autos de processos finalizados, são teoricamente de domínio público. Só que, no entanto, para contar a história sobre a perspectiva íntima de alguém, né? Pode ser a mãe da vítima, pode ser um dos sobreviventes, é necessário adquirir os direitos, né, sobre essa história, sobre essa pessoa, né, os direitos de vida, falando de forma introdução livre. Então, sem isso, a produção ela fica engessada, né, e sujeita, inclusive, a processos por difamação ou invasão de privacidade, que a gente tem inúmeros casos de que isso acontece, de que crimes são levados para o mercado do entretenimento e a produção acaba sendo processada sobre isso, né? Em relação à pesquisa documental, né? E a veracidade do projeto é uma moeda de troca, né? Isso envolve mergulhar em inquéritos policiais, transcrições de julgamentos, diários pessoais e reportagens de época, né, da época em que o crime aconteceu, né? E um erro de data pode destruir completamente a credibilidade da obra, né? Hoje em dia é muito comum, né, quando séries ou filmes estreiam, né, sejam em plataformas de streaming ou sejam diretamente no cinema, eles serem vendidos como obras reais, né? A gente vê isso, por exemplo, muito no gênero de terror, né? Quando um novo filme vai estrear, uma grande forma de vender ele é dizer que este filme é baseado em fatos reais. No terror, como isso funciona, né? As obras elas funcionam muito mais como uma adaptação. Então, a gente podem existir fatos verídicos ali nas obras de terror, como a identidade dos personagens, dos protagonistas, né? Mas muito ao redor dessa obra, obviamente, foi inventado. Eu acredito que vocês sabem disso. Já no True Crime, o intuito é, de fato, levar a história real até o espectador, né? Falar sobre a história do crime, falar sobre as vítimas, falar sobre o impacto que o crime teve na vida das vítimas, da sua família, como isso refletia na vida do assassino também, né? E tudo isso precisa ser mostrado. Isso precisa ser documentado e adaptado para as nossas telas, para que nós possamos consumir, né? E o que seria a Bíblia do projeto? Que vocês podem ver aqui no slide, né? Basicamente, este é o documento mestre da produção de uma obra de true crime, né? A Bíblia, né, como nós podemos chamar assim, entre aspas, ela contém o perfil psicológico de cada personagem de uma obra de true crime. Ele contém a linha do tempo cronológica e a linha do tempo narrativa, né? O tom visual e as regras desse universo. Então, é como se isso fosse um grande portfólio
que vai detalhar todos os processos da construção de uma obra de true crime, seja uma série, seja um documentário, ou seja um filme. É um mapa que impede a equipe de se perder no caos dos fatos, né? Porque quando a gente fala de uma adaptação, de levar um caso de crime real, seja para o cinema, seja para uma televisão, a gente sabe que muita coisa precisa ser falada, mas, consequentemente, algumas coisas vão acabar sendo cortadas também. Vamos falar um pouco sobre a construção do roteiro, né, de uma obra de true crime, né? A vida real, ela não tem estrutura de 3 atos, mas dentro do cinema precisa existir esses 3 atos, né? Nós vamos falar um pouco sobre eles, como vocês podem ver aqui nos slides, né? O roteirista de uma obra de true crime, ele tem uma tarefa dupla. Ele precisa ser fiel aos fatos, mas preencher as lacunas onde não há registros, né? Quando a gente volta um pouco para aquele fator da produção, né, que é sobre a pesquisa, para poder dar credibilidade ao projeto, a gente entende que nesse espaço existem apenas os fatos, mas não existem diálogos, né? Não existe nenhum tipo de fator que sirva para construir esses fatos de forma escrita. Então, o roteirista de uma obra de true crime, ele tem uma missão bem difícil, né, que é justamente dar legitimidade para a construção dessa história, para a construção desses personagens, para que eles sejam pessoas, eles possam ser vistos como pessoas reais, enquanto nós consumimos o produto final, mas que nós possamos enxergar, além de personagens, possamos ver as pessoas reais por detrás deles. Em relação à estrutura narrativa, né? O roteirista de uma obra de true ele precisa decidir o ponto de vista pelo qual a história vai ser contada, né? O filme, a série, ele vai ser documentado, vai ser narrado pelo ponto de vista da vítima. Então, se for o caso, o foco da obra vai ser muito mais dramático, porque ele vai ser focado na emoção, vai ser focado no trauma, vai ser focado nas consequências depois do crime, ou até mesmo antes do crime, o que aconteceu para que pudesse culminar em tudo isso, né? Então, a obra vai se passar no ponto de vista de quem está investigando, do detetive. Se esse for o caso, a gente vai ter uma obra muito mais enérgica, porque a gente está falando de investigação, a gente está falando de perseguição, tópico de fuga. Mais para frente, eu vou trazer, inclusive, exemplos de algumas obras que têm essas narrativas, né, que são contadas pelo ponto de vista do detetive, outras são contadas pelo ponto de vista da vítima, né? O desafio principal, como eu citei anteriormente, do roteiro de uma obra de true crime, é justamente criar esses arcos dramáticos, né? O início, o meio e o fim. Em eventos que muitas vezes não tem um fechamento satisfatório, né? Então é um trabalho bem difícil de ser construído, né? E obviamente que no meio disso tudo vão surgir o que nós chamamos de diálogos imaginados, né? E esse é um terreno bem perigoso em obras de true crime, porque como você vai escrever o que foi dito em um quarto fechado há 20 anos? Você vai contar a história, né, de um crime que aconteceu no meio do mato, que ninguém, além da vítima ou do assassino, sabiam o que eles conversaram, podemos dizer assim, naquele momento, né? Então, dentro do cinema, na construção do roteiro de true crime, eles usam uma técnica que eles chamam de interferência baseada em fatos, né? O roteirista, ele estuda como aquela pessoa falava, seja vítima ou seja assassino, isso vai desde o sotaque, o vocabulário, os vícios de linguagem, e o que resultou daquela conversa, né? Preenchendo essas lacunas com verossimilhança, mas nunca alterando o sentido da ação. Então, é quase que um estudo psicológico dessas pessoas que existiram, né? E criar um personagem que seja quase que 100% fiel a essas pessoas que existiram, né? Então, é um trabalho bem complicado, bastante difícil, e por isso que hoje em dia é tão difícil nós vermos obras de true crime que conseguem ser 100% fiéis ao que as suas vítimas ou que os seus assassinos eram, né? E, claro, a gente acaba caindo em algo que é inevitável, que é o dilema ético de obras de true crime, né? Existe uma linha muito tênue entre informar e explorar, né? O roteiro de uma obra como essa, ele deve evitar a revitimização, né? Que é fazer a vítima sofrer novamente com o entretenimento, né? A gente vê
muito disso, que é basicamente uma obra de true crime sendo extremamente sensacionalista. A gente vê a figura de assassinos sendo extremamente romantizadas pela mídia, pela internet, e isso acaba resultando em mais trauma nas vítimas ou nos familiares das vítimas, né? Como eu citei, né? A glamorização de criminosos, a gente vê isso acontecendo diariamente, né? E a pergunta constante na sala de roteiro, né, que é esse lugar onde os roteiros de obras começam a construídas, deve ser: por que estamos contando isso agora? Né? Existe motivo? Como o Simon comentou, né, no começo da nossa aula, o gênero de true crime hoje ele está no nível de popularidade, ele está no ápice da sua popularidade. Né? Basicamente, toda semana, todo mês, a gente vê uma nova obra desse gênero sendo vendida. Recentemente, a gente teve Tremembé, que estreou no Prime Video, e eu achei engraçada a forma como essa série foi vendida, porque ela foi basicamente vendida como Os Vingadores dos Criminosos. Né? Inclusive, o grande subtítulo dessa série foi A Prisão dos Famosos. Então, é um caso bastante curioso para ser estudado sobre a venda e o marketing de uma obra de true crime. Vamos avançar, vamos falar um pouco sobre o casting, né, de obras de true crime, né, em relação ao elenco. A escolha dos atores do true crime ela é julgada rigorosamente pelo público. Eles vão fazer comparações diretas com registros reais que existem de todas as pessoas que estavam envolvidas naquela história. Exato, né? Então, escolher o elenco para diversas pessoas reais é um dos maiores desafios dentro da indústria, né? É muito comum a gente ver vários atores, quando eles vão interpretar filmes inspirados em fatos reais, passarem por grandes transformações físicas, que vão desde maquiagem, figurino, né? Inúmeros fatores, para justamente quando você olhar para a tela, você conseguir ver a vítima real, né? O assassino real, a pessoa que existe ou existiu de fato, né? A gente vai falar um pouco sobre tópicos importantes em relação ao casting. O primeiro deles é justamente a semelhança física e também a essência do personagem, né? A semelhança de atores com seus personagens, ela ajuda bastante para que você mergulhe no projeto. Mas só isso não sustenta a obra, né? O público, ele aceita diferenças físicas se a energia e a psique do personagem foram capturadas, né? Exatamente por isso que quando obras de true crime elas são lançadas no cinema no streaming, geralmente atores não muito populares são escalados para protagonizar essas obras, né? Eles usam geralmente atores iniciantes ou atores que ainda não explodiram na mídia, exatamente por causa disso, porque o público vai olhar e vai conseguir enxergar o personagem por trás daquilo. Ele não vai conseguir enxergar somente o ator que ele já tem, né? A gente, obviamente, tem exceções, inclusive na obra TED, da adaptação da história de Ted Bundy, que a gente teve o Zac Efron interpretando o assassino, isso acontece frequentemente, mas é muito mais comum justamente eles escalarem atores que não são tão populares para protagonizar obras como essas. No casting também existe o estudo de comportamento, e isso parte também tanto da produção quanto do elenco que já foi escalado, porque o ator ele precisa estudar os tiques, cadência de voz e postura corporal da pessoa real. E isso em todas, entendeu? Desde a vítima até mesmo ao autor do crime. A gente falou sobre isso agora há pouco, né, na questão de diálogos imaginados. E também, dentro do true crime, obviamente, existe essa questão do Uncanny Valley. O que seria isso? Basicamente, o Vale da Estranheza. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esse conceito, né? Originalmente, o termo do Vale da Estranheza ele é um termo de robótica, né? Se aqui, nessas obras de true crime, eles se aplicam quando a caracterização é quase perfeita, mas existe algo de errado. É uma prótese de nariz mal feita, é uma peruca artificial, né? E isso causa repulsa no público, né? É preferível até um ator que não se pareça tanto, mas atue bem, do que uma cópia real das pessoas reais dessa obra que distrai o espectador, né? Então, é muito difícil você construir esses personagens fisicamente, a estética deles, né? Porque se você alterar muito a física e a face do ator que está interpretando aquele personagem, às vezes o público sequer vai conseguir se concentrar na obra e vai ver apenas uma maquiagem extremamente estranha, um figurino extremamente estranho. Isso acontece muito, não só obras de true crime,
Mas inúmeras obras. Você vai assistir um filme, vai consumir uma série, algum tipo de obra cinematográfica, e você vê uma pessoa que está com uma maquiagem meio mal feita, com um aplique de cabelo meio estranho, um figurino meio, sabe? E você não consegue consumir a obra por completo, porque aquilo ali rouba a sua atenção completamente. A gente vai falar um pouco sobre a cenografia e a direção de arte de obras de Stuttgart, né? A cenografia ela é responsável por transportar o espectador para o momento do crime. E no True Crime, os detalhes eles são vitais, porque o cenário é uma prova do ato, né? A gente vai falar um pouco sobre isso agora, de forma bem rápida. A direção de arte de uma obra como essa, ela é responsável, como eu disse, por transportar o espectador e também para validar a investigação, porque nós precisamos lembrar que obras de true crime elas precisam ter credibilidade, né? Elas ainda são uma história real sendo contada para o público. Um dos tópicos importantes na construção da direção de arte da fotografia de uma obra como essa é justamente a reconstrução forense, né? Cenas de crime, elas exigem precisão cirúrgica. Desde a posição do corpo, sangue, objetos espalhados pela cena, eles devem bater com os fatos da perícia policial mostrados em tela. Eles não podem ser inventados. Eles não podem ser simplesmente colocados ali somente para preencher espaço. Tudo que é colocado em cenas que narram crimes reais e o ato do crime em si, elas precisam ser 100% fiéis ao que aconteceu de fato, a todos os registros que existem. É importante, muito importante a ambientação de época, porque quando a gente fala de true crime, a gente fala de algo que existe há muito tempo. Então, eu posso estar fazendo uma obra de true crime de algo que se passou na década de 2010, mas eu também posso fazer uma obra como essa que se passa na década de 50, 60, 70. E a ambientação é muito importante. Desde a construção de espaço, desde o figurino, desde a linguagem. Como existe esse popular ditado, né? O diabo ele mora nos detalhes. Então, o modelo errado ou uma música que ainda não tinha sido lançada no ano do crime, eles quebram a imersão imediatamente, né? O filme de True Crime que se passa nos anos 2000, mas o figurino, a forma de comunicação não bate com as informações que a gente que a gente tem sobre o que era popular nos anos 2000, isso basicamente quebra a credibilidade do projeto. Um tópico muito importante da cenografia e da fotografia de uma obra de true crime são justamente a paleta de cores, porque as cores de uma obra, elas contam uma história, né? Em filmes que a gente tem tons sépia amarelados, eles frequentemente são usados para evocar memória, calor, tensão, ou até mesmo doença social. Já em filmes cuja a fotografia, né, as cores, elas são coisas mais azuis e cinzas frios, geralmente eles são usados para transmitir a frieza institucional, a solidão, né, ou a morte. Inclusive, uma obra recente de True Crime que tem essa cenografia mais escura, e um pouco dessas duas, essa do Ryan Murphy, que chegou recentemente, eu não consigo me lembrar do nome agora, mas ela traz um pouco dessa paleta de cores. Em momentos de flashback, a gente tem uma fotografia mais amarelada, e quando a série volta a focar no ponto de vista da assassina, a gente tem uma fotografia mais escura, com tons mais azuis, com tons mais escuros. Vamos falar um pouco, rapidamente, sobre o gênero do true crime em si e os seus subgêneros. Porque assim como todos os gêneros da televisão e do cinema, o true crime ele tem os seus filhos, né? Essas pequenas crias que são esses subgêneros que trabalham crimes reais, mas que têm diferentes tons, né? O gênero do true crime ele é definido pela narrativa de eventos criminosos reais e os seus subgêneros, por outro lado, definem como essa história é contada, quem é o foco e qual é o objetivo final da produção. O gênero de true crime ele não é um bloco monopolítico. Ele se ramifica em estilos distintos e cada um com a sua linguagem, certo? E eu separei alguns exemplos aqui para apresentar para vocês um pouco de cada um desses subgêneros. A gente tem o documentário investigativo. Desse subgênero de true crime, o foco ele é o fato, né? Inclusive, como está aqui de slide, é o subgênero mais próximo que a gente tem do jornalismo puro e da investigação. E o objetivo é justamente apresentar evidências
entrevistar envolvidos e muitas vezes questionar o veredito oficial, né? Tem aqui como exemplo o documentário Chowchilla. Não sei se alguns de vocês já consumiram, mas ele fala sobre um sequestro coletivo de um grupo de crianças em um ônibus escolar no ano de 1976. A narrativa do documentário, ela foca na mecânica do crime e no trauma coletivo, né, de todos os envolvidos nesse sequestro. A estética dessa obra ela é mais sóbria, então usa-se muito do material de arquivo e entrevistas. É basicamente o jornalismo na forma mais pura e longa. Esse documentário, inclusive, está disponível na HBO Max para quem tiver interesse em consumir e assistir ele. É muito interessante, bem legal, inclusive. A gente tem um gênero de docudrama que consiste na ficção baseada em fatos. E como referência, a gente vai usar o popular filme Zodíaco, que é um filme do David Fincher. E diferente do documentário investigativo, que o foco eram os fatos, o que de fato aconteceu, no subgênero de docudrama, o foco vai ser a obsessão. Então, os atores, o elenco interpreta pessoas reais em um ambiente controlado. E o Zodíaco, a obra Zodíaco, é basicamente a obra-prima desse subgênero. Ele não se preocupa apenas em mostrar quem matou dentro da história, mas em como a busca pela verdade destrói a vida dos investigadores e dos jornalistas envolvidos, né? A arte desse filme, ela recria a cidade de São Francisco dos anos 70 com perfeição, basicamente. E o roteiro, ele foca na burocracia e na passagem de tempo. Então, é um exemplo perfeito da pesquisa forense e também da construção de época que existe nesse filme. Inclusive, eu acredito que o filme Zodíaco está disponível no Netflix, mas estamos em 2025, gente. Se você der uma pesquisada no Google, você acha um link com esse filme disponível para assistir. E a gente tem um subgênero, que inclusive a gente pode dizer que é um dos mais populares, que é o subgênero de Survivor, né, que é uma obra de true crime que ela parte da perspectiva da vítima ou do investigador. A gente vai usar como referência a obra I'll Be Gone in the Dark, que é uma série documental que está disponível na HBO Max e no Prime Video, né? No subgênero de survival, o foco da obra está na voz, está na história das vítimas. Então, historicamente, né, como o Simon comentou anteriormente, o true crime ele focava no assassino. Já o subgênero survival, ele investe a câmera para a vítima ou para quem busca justiça, né, sejam os familiares ou pessoas que tinham contato com a vítima. Nessa série, que eu estou usando como referência, I'll Be Gone in the Dark, a gente vai acompanhar a história da Michelle McNamara, que é uma escritora que, dentro do quarto dela, ela iniciou uma caçada investigativa pelo Golden State Killer, que era um serial killer que cometia crimes hediondos ali no condado da cidade dela, né? A série, né, que é uma série documental, eu acredito que ela tem 3 episódios no máximo, é, ela acompanha a história das vítimas, humaniza as vítimas, dá nome a elas, dá uma história para elas, tirando elas dessa figura de estatísticas e colocando elas como pessoas reais, né? A narrativa dessa série documental é muito mais íntima e emocional, né? Não é um documentário que foca tanto no horror, não é uma obra do true crime que se propõe a te deixar tenso, te deixar desconfortável, é justamente te emocionar mostrando a história de pessoas reais por detrás por detrás de todos esses crimes. Para a gente encerrar, existe esse subgênero do true crime que são os gangster stories, né? Que a gente vai usar como referência aqui a popular obra Narcos, da Netflix. E nesse subgênero do true crime, que inclusive também é bastante popular, o foco é basicamente o poder, né? Diferente do assassino serial solitário, as histórias de gangster, elas tratam de crimes organizados, de geopolítica e basicamente impérios financeiros. A série Narcos, ela utiliza uma estética mística. Ela usa o realismo criminal, né? E, enfim, ela usa essa técnica mística de realismo criminal. E a série, ela mistura cenas dramatizadas de alto orçamento, né? Que foi uma série com bastante orçamento e financiada pela Netflix, com imagens reais de arquivos, desde jornais, fotos do Pablo Escobar,
criando uma sensação de veracidade documental dentro de um thriller de ação. Então, basicamente, é uma obra feita para o entretenimento, mas que tem a credibilidade de uma história real, né? E o vilão dessa obra é muitas vezes carismático, gerando um complexo dilema de empatia no espectador. Então, é uma história que parte do ponto de vista dos vilões, mas chega um momento da história que você basicamente se vê criando um sentimento de empatia e até torcendo pela, pela narrativa do vilão, né? Então, pessoal, levando em consideração tudo isso que nós comentamos, fazer true crime assumir uma responsabilidade pública, como a gente pode ver, né? Seja na reconstrução forense de um cenário ou na escolha de uma palavra em um diálogo imaginado, né? O criador de uma obra como essa, ele está moldando a memória coletiva sobre uma tragédia real. E quando é bem feito, como uma obra como essa, independente do seu subgênero, ela é bem feita, com uma pesquisa rigorosa, arte imersiva e uma ética consistente, quase inabalável, então o gênero deixa de ser apenas entretenimento mórbido, que é o que acontece na maioria dos casos, e se torna basicamente uma ferramenta de justiça e memória histórica. Tudo certo? Então agora eu passo a vez para os meus colegas, que vão falar um pouco mais sobre o impacto desse gênero, desse subgênero na nossa realidade. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Boa noite, meu nome é Ana Sofia, e eu vou apresentar sobre alguns debates acerca do gênero True Crime. Só um adendo antes de eu iniciar, é que a minha pesquisa ela foi feita com a ajuda da psicóloga clínica Santarena, Laís André Ferreira Sampaio. Então, dou aqui meus créditos a ela, que pesquisou e trouxe artigos para mim, além, é claro, de ter disponibilizado uma entrevista para que eu conseguisse realizar essa parte no nosso trabalho. Bom, primeiramente, eu inicio com uma pergunta de qual é o público que mais consome conteúdo de true crime. Eu não sei se vocês sabem, mas principalmente no âmbito brasileiro, o público que maior consome são as mulheres. Maior consumo entre mulheres jovens e adultas. Inclusive, existe um podcast com esta temática da Globoplay, chamado Modus Operandi, que ele também é feito com duas apresentadoras mulheres, inclusive, e foi eleito o maior podcast desse gênero em 2020, em que foi divulgado os dados que o público desse podcast é composto 70% por mulheres, então é realmente mais da metade, um número bastante considerável. Tendo em vista esses dados, a primeira pergunta que eu fiz para a psicóloga foi a seguinte: por que você acha que as mulheres, em grande maioria, são público-alvo desta temática, deste gênero? E não existe apenas um fator, mas sim uma variedade deles, em que a gente pode citar aqui a busca por informação como estratégia de autoproteção. Então, essas mulheres elas podem estar consumindo mais esse conteúdo como um desejo de sentir controle em um mundo perigoso. Além disso, elas também podem estar estudando comportamentos da vítima, do crime, do assassino, e entre outros. Além, é claro, do interesse pelo mórbido que algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm mais esse interesse do que outras. Outro fator pode ser a identificação com as vítimas reais, né? A questão da empatia pelas vítimas, a sensação de controle diante de riscos sociais, como eu disse anteriormente, né? E o consumo principalmente de podcasts e documentários. Então, essa crescente do true crime vem aumentando cada vez mais, né? A gente já tem vários podcasts, vários documentários, né? Como o famoso Tremembé, que saiu esses dias.
canais no YouTube dedicados a isso, alguns bastante polêmicos até, como, por exemplo, existem canais de TikTok em que a temática é de maquia e conta sobre true crime, e que levanta bastante debate e polêmicas. E agora a gente vai vir para o nosso segundo tópico. True crime é nocivo para a saúde mental? Bom, na psicologia, a resposta para isso é depende. Não necessariamente vai ser nocivo para todos ou vai fazer bem a todos. Entretanto, quando o true crime ele passa a ser nocivo para a saúde mental, realmente, quando ele passa a ser nocivo para uma pessoa, o que mais afeta ela realmente é a saúde mental. Então, quais efeitos podem causar quando esse conteúdo passa a ser nocivo para mim? Ele pode gerar ansiedade, paranoia e hipervigilância. Exposição constante à violência pode também gerar a falta de empatia alheia. Ou seja, uma pessoa que ela está exposta a isso há bastante tempo, talvez ela se torne um pouco mais apática em relação às outras pessoas. Já no Além disso, o risco maior para pessoas com histórico de traumas. O que isso quer dizer? Existem várias pessoas, vários tipos de pessoas, né, psicologicamente falando, de personalidade, enfim. Algumas dessas, elas vão sentir nojo, repulsa ou tristeza ao estarem em contato com esse tipo de assunto. Em contrapartida, temos outras que elas vão sentir interesse por esse tipo de assunto, certo? E essas pessoas que elas sentem essa repulsa, essa menor sensibilidade para esse tipo de conteúdo, geralmente são pessoas que passaram por traumas ou passaram por problemas psicológicos, entre outros. E agora, pegando o gancho, existe a romantização de criminosos? Vocês acham que existe ou não? Bom, pessoal, eu acho que existe, porque alguns conteúdos transformam criminosos em figuras carismáticas, né? A mídia, né, principalmente. Quando a gente temos séries que retratam criminosos, geralmente os atores que interpretam esses criminosos são atores carismáticos, bonitos, e isso acaba gerando uma certa romantização por parte do público, né? Mas quem vende isso é a própria mídia. A internet também cria fendos e memes que só avisam crimes reais. Acho que os maiores exemplos disso são os casos como a Suzanne von Richthofen ou a Elise, né, aquela mulher que escortejou o marido. Então, isso acaba virando uma grande piada na internet e suaviza o crime que esses criminosos cometeram. A aparência, inteligência ou estilo são usados para humanizar ou sexualizar assassinos. Aqui a gente também tem aquele caso da série da Netflix, daquele serial killer, né, loiro de óculos, em que ele acabou virando um grande âmbito de sexualização por parte dos telespectadores, né? Você entrava em uma rede social, como por exemplo o TikTok, e o que mais existiam eram edits romantizando ou sexualizando ele. Isso mesmo, Maria Eduardo. Passado cativante do assassino. Alguns telespectadores, eles se sentem cativantes ao conhecerem a história do assassino. Então, quando eles têm esse primeiro contato com o crime, eles ficam horrorizados, mas então, pesquisando sobre a vida do assassino, eles conseguem encontrar um motivo plausível para justificar o que aquele assassino fez. Então, essa empatia pelo assassino, ela também pode ocorrer. Então, pode gerar empatia indevida e banalização do sofrimento da vítima, né? Como eu disse, que ocorre bastante em alguns casos aqui mesmo no Brasil. E agora eu vou passar a palavra para o meu próximo colega.
Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Bom, primeiramente, eu quero primeiro pedir desculpa, porque eu não vou conseguir ligar minha câmera por problemas pessoais, mas vou apresentar todo o meu conteúdo de boa para vocês e deixar tudo, retomar alguns pontos do que os meus colegas falaram, mas ainda assim trazer novas informações sobre o impacto das mídias, como a mídia vai tratar o true crime e como isso vai refletir no que o telespectador assiste. Bom, como Simon falou inicialmente, o true crime ele explodiu em popularidade na última década. Ele tornou-se um dos formatos mais consumidos em streaming, no YouTube e nos podcasts. Um outro exemplo também é que citar aqui é o TikTok, né? Algumas influências pegam esses crimes reais e trazem como conteúdo, sejam só falando sobre ou se maquiando, ou até eles tentam de várias formas trazer essas informações ou gerar conteúdo com isso através das ferramentas que eles possuem. Bom, as plataformas, né, como a Netflix, a HBO, o Spotify, eles impulsionaram essa expansão com produções virais que rapidamente entraram para o imaginário coletivo. E hoje essas histórias, né, esses crimes reais, ultrapassam a esfera informativa e acabam se tornando parte da cultura pop, como o Simon disse anteriormente. Então, eles, com essa cultura pop, o True Crime vai influenciar memes, debates, tendências e até a forma como o público vai perceber a justiça e a violência através disso. E o que antes era só um nicho, né, agora é um fenômeno global e está profundamente presente no cotidiano digital, como a gente pode ver que é, muitos, muitos dos crimes que aconteceram agora viram um conteúdo. Estão virando conteúdos de todas as formas possíveis, seja de forma mais séria ou de uma forma que seja apenas para a contação, para a famosa monetização, né? E isso surge a pergunta: quais são os impactos desse tipo de conteúdo fora das telas? Na sociedade, no público e no sistema de justiça. E é justamente isso que eu vim trazer. E para começo, eu vou falar sobre a formação de percepções sobre o crime e justiça. A mídia ela tem um papel na construção de perfis criminais e estigmas, influenciando a opinião pública. E essas produções sensacionalistas tendem a priorizar a emoção e o choque, o que pode distorcer a realidade criminal, né? Ela vai reforçar os estereótipos e simplificações, e esses viés midiáticos podem impactar negativamente a justiça, seja por pressão popular, seja por julgamentos antecipados e antes de verídicos. Então, a gente vai como é que o público vai reagir ao tipo de informação que eles estão consumindo? Eles vão reagir positivamente ou negativamente? Tem a questão também que a Sofia falou anteriormente sobre essa romantização. Então, como eles vão enxergar, através do que eles estão consumindo, por exemplo, um serial killer? Muitas pessoas vão se apaixonar por eles, vão fazer edits no TikTok, ou elas vão sentir repúdio, ou vão sentir nojo daquilo. Então, a mídia ela vai moldar essa percepção que eles têm em cima do que eles estão mesmo consumindo. Então, a mídia tem esse poder. Como que ela vai entregar este conteúdo para quem for assistir e como vai ser a reação de quem está assistindo? E aí a gente vai ter os efeitos psicológicos. A Sofia citou alguns anteriormente, e eu vou estar reforçando aqui do jeito que o público mesmo vai sentir através do que ele está consumindo. Então, o que o espectador vai sentir? Então, nós temos os efeitos psicológicos e sociais no público. Bom, o consumo constante desse tipo de conteúdo pode gerar medo exagerado, ansiedade e desconfiança, distorcendo a percepção de segurança pessoal e social. E pode haver essa dessensibilização à violência. Realidades duras tratadas como entretenimento tendem a banalizar o sofrimento real, né? Mas, em contrapartida, para alguns espectadores, o gênero vai despertar a empatia por vítimas
o questionamento crítico de injustiças e maior consciência sobre sistemas penais e sociais. Novamente retomando, a partir do conteúdo que ela vai estar consumindo, ela vai criar uma própria opinião, né? As pessoas não vão ter uma opinião formada. Óbvio que algumas opiniões vão ser iguais, mas a partir do conteúdo que ela vai consumir, do jeito que a informação foi repassada, ela vai ter uma opinião. Então, se ela consumir um conteúdo de maquiagem que não trata o caso com a seriedade que deveria ser, ela vai ter uma opinião baseada nas informações ali. Então, as pessoas podem até mesmo mudar algumas informações para criar essa antipatia por quem cometeu, por exemplo, um evento traumático. Geralmente, quando a gente recebe uma informação de um serial killer, antes mesmo da gente saber o que ele fez, a gente vai saber o que aconteceu na infância dele. Então, é a partir dessas pequenas informações colocadas significativamente em uma história que é bizarra, para algo que é mais... por exemplo, ele tem muito trauma e por isso ele reagiu com violência contra uma mulher. O que importa é o assassinato da mulher ou o que ele sofreu na infância. Então, é com essas opiniões, essas informações e essas opiniões que vão, esses efeitos psicológicos e sociais que vão construindo uma opinião certa de cada pessoa. E aí nós temos os impactos sociais e no sistema de justiça. Então, o fenômeno, na chamada criminologia midiática, mostra como a mídia influencia não só opiniões, mas o processo de criminalização e seletividade penal. E isso vai reforçando os preconceitos sociais e a estrutura de desigualdade. Bom, e aí essa popularização do true crime, ela também vai poder gerar pressão pública por punição... ela vai gerar... A popularização do true crime também pode... como eu falei, a popularização do true crime, ela vai gerar essa pressão pública por punições imediatas. Por exemplo, se um crime ainda não foi resolvido, né, como a gente também tem vários documentários sobre isso, de crimes que não foram resolvidos e crimes que até hoje são cruéis, mas que ninguém descobriu quem foi o assassino, com essa popularização, eles precisam dessas respostas. Eles vão até mesmo começar uma investigação por conta própria, porque o público vai ver que nada está sendo feito, então eles vão tentar achar respostas para aquilo. Acho que um exemplo, é da Madeleine McQueen, que é uma criança que passou por anos sem uma coisa certa, sem uma fechação, o caso não foi fechado. Então as pessoas começaram a ter várias opiniões, tipo, isso aqui aconteceu com ela, e eu tenho quase certeza que quem assassinou ela foi os pais, por exemplo. Então, a partir disso, a gente retorna a pergunta: por que o público se interessa pelo true crime, né? Quais são os principais interesses disso? Então, existe uma atração psicológica, né, que é o mistério, o medo, o desejo de entender o mal, a curiosidade mórbida. E o gênero explora isso intensamente. Para muitos, há essa sensação de vigilância e controle. Conhecer perigos potenciais, estar informado, e isso pode gerar um certo conforto, mesmo que seja apenas uma ilusão. Então, para muitos, a sensação de vigilância e controle, conhecer perigos potenciais, estar informado, é um sistema de defesa, né? Eles acham que consumir um conteúdo que mostra como alguns serial killers atuam vai proteger ele futuramente. Então, a qualquer sinal disso, eles já sabem que tal pessoa pode ser um psicopata, por exemplo. Então, a gente tem essa ilusão de estar confortável com informações que nos são repassadas. E aí, como o Lucas falou anteriormente sobre os dilemas éticos, né, nessa construção, e eu vou estar retomando a este ponto, mas também vou mostrar as consequências sociais amplas. Bom, a gente vai começar com o sensacionalismo, que o conteúdo tende a priorizar o impacto emocional, às vezes em detrimento da precisão, e pode explorar vítimas e seus familiares. E também voltamos ao tópico de glamorização do crime, e principalmente dos criminosos. O gênero corre o risco de transformar tragédia em entretenimento,
gerando essa fascinação por criminosos, diminuindo a empatia por vítimas, e as muitas desinformações e expectativas irreais sobre a justiça forense ou investigação, o fenômeno similar ao CSFT. Então, os espectadores esperam essas soluções rápidas ou provas científicas como nos roteiros. Nós temos a ficção, né? Então, se a ficção for mostrar um conteúdo de uma forma que haja desinformação, o público tende a criar esta pressão para que aquilo seja mesmo a veracidade, porque em muitos casos, o true crime, o crime que aconteceu de fato, acaba virando apenas um entretenimento, acaba virando apenas uma história que precisa gerar dinheiro, mas que não é algo que vá trazer totalmente a veracidade dos casos. Então, toda essa romantização do crime e dos criminosos tendem a transformar o true crime em apenas um produto. Né? Quando a gente vai falar do cinema e de outros aspectos que vão ter um público, acaba que isso vira um produto. Então, o true crime entra nessa questão de até que ponto é uma história, até que ponto os fatos são verdadeiros e reais, mas até que parte é apenas um produto que vai ser vendido para nós, que vai ser algo que as pessoas vão consumir e vão criar essa antipatia tanto pelos crimes ou pelos criminosos. E aí nós temos essas consequências, mas também nós vamos ter alguns aspectos que podem ser positivos, que envolvam isso. Por exemplo, a conscientização social, que vai revelar as falhas no sistema judicial, vai denunciar as injustiças e vai mobilizar o apoio às vítimas e campanhas por direitos. E também nós temos a educação sobre criminalidade e justiça. Quando feito com responsabilidade, o gênero ele vai servir como uma ferramenta de reflexão sobre violência, desigualdade e prevenção. Isso vai estimular o debate, a empatia coletiva, né? Que ele vai relatar histórias reais, mas isso vai manter viva a memória das vítimas e ajuda a humanizar estatísticas e a conectar comunidade e justiça. Porque, como eu disse, até que ponto isso vai ser um produto, mas até que ponto isso vai mostrar o que nós temos de mais real, né? Porque a justiça vai falhar às vezes, ela não vai fechar casos. Alguns casos são complicados. Então, a partir do momento que a gente começar a entender que obviamente não existe crime perfeito, mas existem pessoas que conseguem esconder os crimes que cometem em uma bolha só, a gente vai começar a entender que a justiça nem sempre vai estar ali para nós, e isso também vai denunciar como eles nos veem. Dependendo do seu sistema, da parte que o crime vai acontecer, a gente vai ver como a justiça vai tratar. Se for isso vai tratar sobre a desigualdade, né? Então, até que ponto a justiça vai te ajudar, mas até em que parte ela vai te deixar de lado. Então, muitos dos casos, eles eram mal vistos porque aconteceram com pessoas que eram pobres. Então, quando eles percebem que é uma pessoa que não vale tanto a pena assim, a investigação vai parar. Porque eles não acham que aquilo vai servir para algo futuramente, não vai acarretar na carreira deles. Então, eles vão esquecendo, e aí os crimes que não eram para acontecer vão acabar piorando, porque a justiça vai falhar. Então, a gente vê muito desses casos, dessas histórias reais, em como a justiça foi negligenciando informações que ela estava obtendo, por puro prazer de não querer estar ali para pessoas com mais dificuldade financeiramente ou por causa da cor da pele. Então, eu acho que um exemplo é o Jeffrey Dahmer, né, que ele pegava pessoas de classes, de etnias diferentes, porque ele sabia que a justiça não ia ligar muito para isso. Então, eles vão se escondendo nessas falhas que a sociedade mesmo tem. Ela vai se escondendo nessas raízes preconceituosas que é uma falha da humanidade. Então, essa fraqueza que a justiça vai cometer vão ser os esconderijos perfeitos, e aí sim o crime vai acabar se tornando algo muito mais brutal do que deveria ser, porque enquanto a justiça vai negligenciando, vai tampando os olhos, a gente vai
as pessoas, no caso, vão sofrendo as consequências toda essa negligência. Então, isso precisa ser visto nas telas, né? A gente não vai ter essa romantização da polícia, da justiça. Então, quando o true crime vira algo que vai denunciar isso, é algo bom, é um ponto positivo nessa narração cinematográfica, é trazer mesmo a fidelidade ao que aconteceu e não ficar romantizando certos pontos dependendo muito se é do criminoso, dos crimes ou da justiça mesmo. Então, sem essa romantização, ele vai conseguir formar uma opinião mesmo mais certa no espectador, em quem está consumindo o conteúdo. E com isso eu vou encerrar a primeira parte dessas informações que tanto eu quanto os meus colegas trouxemos para vocês, já que o true crime ele está mais do que o true crime é mais que esse entretenimento. Ele é um fenômeno cultural com impacto real no público, na sociedade e no sistema de justiça. Então, os seus efeitos eles podem ser positivos, mas também têm sérios riscos, como o sensacionalismo, a distorção da realidade, o trauma social e as injustiças. Então, a responsabilidade ela vai recair tanto sobre quem produz quanto quem consome. É fundamental consumir com consciência, questionar narrativas e refletir criticamente. Em última análise, o gênero vai revelar algo sobre nós, os nossos medos, as nossas percepções de justiças e a violência. E é por isso que ele tem tanto poder. Então, como última pergunta que eu trago aqui nós estamos consumindo informações ou apenas narrativa, dependendo de como o conteúdo de True Crime chegou até nós. Então, agora vai ficar aberto para o debate, né? A gente trouxe tanto eu quanto os meus colegas trouxemos as perguntas, mas agora sim vão estar abertas e eu agradeço muito para todos que estão presentes e eu espero que tenham me entendido, tenham conseguido compreender o que eu trouxe de maneira mais rápida e objetiva para vocês, principalmente por causa do tempo. Então, eu agradeço aqui e eu deixo a palavra. Boa noite, gente. Antes de passar a palavra para a Maria Eduarda, eu quero avisar que o link do formulário eletrônico para a frequência está nos comentários fixado, tá? Se vocês puderem preencher. Pode falar, Maria Eduarda. Primeiramente, parabéns, professores. Eu amei muito, muito, muito mesmo a aula, porque gosto muito de ler materiais sobre as temáticas de crimes reais. E é muito interessante justamente isso, que eu percebi nas mídias, tanto TikTok como Instagram, que tem algumas pessoas que elas romantizam os personagens. E a partir da maneira como elas põem o traço criminal, o assassino, o culpado, ele acaba sendo um inocente. No caso, até eu citei assim, nos comentários, que também foi citado aqui no debate, foi da Elis Matsunaga, que de um lado o pessoal vê que, porque durante o julgamento dela, acho que em 2016, foi divulgado que ela era garota de programa. E isso mudou completamente a visão de uma vítima de marido agressivo, etc., para uma mulher fria e calculosa. Isso mudou muito. E a visão que tinham dela. E isso prosseguiu-se, entende? E por conta disso, hoje, por exemplo, no TikTok, que é uma ferramenta que eu uso e vejo esse material. De um lado, tem pessoas que romantizam, que utilizam trechos da série da Netflix sobre ela, romantizando ela, falando assim, até mesmo uma frase que eles falam é melhor Elise Matsunaga do que Samúcio, e foi uma coisa do gênero. E de outro lado, tem pessoas que tá com, perdão, o palavreado, tá com um pau nela. E assim, eu achei muito interessante como vocês puseram isso e como a mídia pode, no caso, fazer isso. Até mesmo uma manipulação da gente tentar ter uma outra visão de um criminoso. A pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre a questão, assim, dos podcasts de crimes reais. Qual é a opinião de vocês?
Você pode repetir a pergunta, por favor, para mim responder que eu... Qual é a opinião de vocês sobre os podcasts de crimes reais? Vou citar podcasts, vou citar dois. Tem a Café com Crime e Modus Operandi. Aí eu queria saber de vocês qual é a opinião de vocês em relação aos podcasts. Se eles funcionam como informativos ou romantizando essas situações. Eu não sei se eu vai ler direito. Tá, sim. Bom, a minha opinião sobre esses podcasts, né, principalmente sobre esses podcasts, é a maneira como vai acontecer muitas vezes, aí vão repassar as informações, né, de como mesmo aconteceram. É uma das melhores plataformas mesmo para a gente ter acesso ao True Crime, porque a gente, na correria do dia a dia, a gente consegue escutar, por exemplo, indo para a faculdade, indo para o trabalho. Então, é bom ter os podcasts para isso, mas dependendo do jeito que eles vão tratar os crimes, como eles vão, ou vai ter um debate, ou vão só mesmo contar, é uma boa ferramenta, mas, como eu falei, da maneira como eles vão tratar todas as informações, que vai pesar mais para mim, né, eu tô falando por mim, vai pesar mais nessa opinião mais formada de como vai funcionar. Eu gosto de ouvir, mas se eu souber mais a profundo do caso mesmo e ter essa noção de que não é bem assim que isso aconteceu, então a credibilidade do podcast pode cair mais nessa questão mesmo das informações que eles vão passar e da maneira como eles vão tratar o caso, se um caso que for muito mais sério, eles não podem ter essa antipatia pelas vítimas ou pelos crimes que estão acontecendo. Eu acho que é isso, essa pergunta, mas a minha opinião mesmo, mais resumida, são válidos os podcasts, né, para a gente ter acesso às informações, mas dependendo muito de como eles vão repassar as informações do que eles estão comentando sobre. Pois é, gente. Muito obrigado, Maria Eduarda, pela contribuição. César também por ter dado a opinião dele sobre os podcasts, né? Eu não darei muito a minha opinião, porque True Crime não é muito algo que eu me interessa, né? Mas eu faço uma pergunta para vocês que se inscreveram no mini curso, assim, principalmente as mulheres, né? Porque tem muitos estudos que falam que mulheres se interessam mais por True Crime, né? E eu pergunto para vocês, né, se surge assim um interesse, por que surge esse interesse pelo True Crime, né? Se esse interesse tem relação com o que foi repassado no conteúdo desse minicurso? Se alguém quiser responder. Vou perguntar aqui, vocês conseguiram acessar o link? Foi diferente a minha visão, me surpreendeu. Elisama. Nossa. O que você achou de diferente, assim, Elisama, na visão, assim, dessa pesquisa? Maria Eduarda de Mendonça Lopes. Acho interessante isso. Consumo conteúdo de true crime há anos. Tenho livros, assisti séries, podcasts, etc. E pode ser utilizado como uma maneira de se proteger, tipo, o que não fazer. É muito isso mesmo. É, e é muito interessante a gente olhar para o true crime como um termo que é em inglês, né? Como eu falei no começo. Ele se populariza no mundo inteiro como um termo em inglês. Tem uma influência ali muito... E começa na Europa, mas tem uma influência muito americana, né? Isso diz muito sobre o mercado, sobre o mercado.
E vai ser muito interessante a gente abordar isso na aula da semana que vem, que a gente vai falar do true crime no Brasil e como a gente sofre essa influência hollywoodiana. Espero que Oi, vocês participem. Simon? Alô? Tá me Oi, pode ouvindo? falar. Pode falar. Oi. Assim, foi diferente, assim, da minha perspectiva, porque quem foi tu que apresentou primeiro, né? Teve uma coisa bem interessante que vocês estavam falando sobre a produção do conteúdo de True Crime, porque é muito diferente dentro da indústria. Você tem documentários, você tem séries, você tem filmes baseados em crimes reais, e você tem canais que só falam sobre crimes reais. Então, cada uma dessas produções, elas exercem uma influência diferente sobre nós, né? Os documentários têm uma influência, os filmes têm outra, e os canais que vão discutir sobre o assunto têm outra que é completamente diferente. E o Lucas estava falando também sobre como as pessoas fazem para produzir isso. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque dependendo do conteúdo que a indústria produz, ela pode crucificar ali, por exemplo, alguém, alguém que está sendo acusado, por exemplo, né, injustamente, fala sobre um crime real, e aí, dependendo de como a indústria coloca isso, ela coloca de uma forma sensacionalista, né, obviamente, e a população acaba embarcando no efeito manada algumas vezes. E tem muita gente que não para pensar sobre isso. Sobre essa questão, eu consumo true crime quase todos os dias. Quase todos os dias. E quando ele falou sobre aquela sensação de aquele sentimento, né, de ansiedade e tudo mais, era mais, né, sobre isso, né? É sobre essa questão. Para falar a verdade, eu costumo tomar café assistindo esse tipo de coisa quase todo dia. E antes de dormir, eu também acabo consumindo. Então, foi bem diferente o mini curso, assim, muda a perspectiva com relação a essas coisas. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não sabia que eu não costumo ouvir, né, podcast, é mais eu costumo assistir mesmo e ler alguma coisa a respeito, mas eu assisti a série do Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, acho que é esse o nome. São 10 episódios e é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, tem uma série que eu estou acompanhando agora, eu recomendo às pessoas que estão participando aqui do minicurso, se quiser dar uma olhada, o trio de West Memphis. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. São 3 meninos que, na década de 90, foram acusados de matar. Esse daí tem na HBO. Eles foram acusados de matar 3 crianças. E, assim, tem um filme, que é com a Reese Witherspoon, que é do ano de 2013. E, assim, o filme é interessantíssimo, o nome é Sem Evidências. E, assim, quando você assiste esse filme, ele te dá a informação sobre os assassinatos e tudo mais, mas, aparentemente, ele não te põe, assim, diretamente contra ninguém. Mas eles fizeram documentários depois que fizeram a população odiar esses meninos. E esses meninos que foram acusados de matar essas crianças, na época, eles eram menores de idade. E, assim, depois disso, eles fizeram outros documentários para avaliando as provas e mudaram a perspectiva das pessoas em relação a eles. Então, assim, o true crime na mídia, do jeito que a gente veio falando aqui no minicurso, sobre o gênero documentário, sobre o filme, sobre canais que falam sobre isso, eles podem movimentar muito, muito a massa de forma positiva e também absurdamente de forma negativa. Era isso. Nossa, muito obrigado pela contribuição, eu amei muito. Vou conferir
a obra que você falou na HBO Max. Parece ser bem interessante mesmo. Deixa eu ler aqui um comentário que eu vi aqui em cima, da Camila Andrade. Eu também consumo bastante conteúdo do True Crime. Sempre me interessei por essa área. Eu pretendo seguir carreira na perícia e sinto curiosidade. Gosto de avaliar, investigar, analisar as versões. Então, eu sempre estou acessando esse tipo de conteúdo. É muito interessante, né? Cada um tem uma visão assim sobre o True Crime, né? Mas esses debates é algo que sempre vai ter, né? Porque uma pessoa vai consumir esse conteúdo diferente de outras pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer da visão do criador, né? Porque tem muito criador que vai ter uma visão tendenciosa, né? Principalmente no nesse sistema mercadológico, né? Que a gente quer, que eles querem muito vender um produto. Então é importante a gente ter essa visão ética das produções que a gente assiste. E é isso, gente. Já são exatamente 20 horas e 30 minutos. Eu vou encerrar a gravação do minicurso. Muito obrigado pela participação de todos, pela interação. Não perca o minicurso da semana que vem, que a gente vai falar muito sobre o True Crime aqui no Brasil, sobre essa influência hollywoodiana no Brasil. Então, beijos, até a próxima.